Bom, boa noite, professor Tomazatti. Meu nome é Lara. Eu vou apresentar aqui para você o código que eu desenvolvi para a resolução do problema de roteirização logística aplicando algoritmos genéticos. Bom, para iniciar, eu fiz a instalação aqui das bibliotecas utilizadas, sendo a principal a Emily Rose, que é responsável pelas funções vinculadas aos algoritmos genéticos. Importei também outras bibliotecas auxiliares. E aí, para começar o meu programa, eu fiz a importação dos dados referente às distâncias. Então, o que acontece basicamente? Você tinha dado as distâncias, né, de uma cidade a outra, eu passei isso para um arquivo em Excel. Então, eu coloquei aqui cidade 1, cidade 2 e a distância. E aí, isso fez com que eu precisasse importar essa planilha Excel aqui pro Google Colab. Fiz a importação aqui, né, o upload. Utilizei uma função também para ver se estava tudo certo, então verifiquei aqui as 5 primeiras linhas desse arquivo em Excel. Em seguida, verifiquei o tipo de cada coluna, né? Então, eu precisava ter certeza que quando eu fosse trabalhar com as distâncias, que eu estaria trabalhando com números do tipo float, porque, por exemplo, tem distâncias 10.2, 10.5, então esse decimal, né, esse valor depois da vírgula, ele precisa ser contabilizado ali no final. Posteriormente, eu fiz a criação das tuplas, né? As tuplas, basicamente, são as listas estáticas, né? São sequências imutáveis de valores, que podem conter objetos que sejam mutáveis, né? Então, são excelentes para trabalhar aí com a parte de coordenadas, por exemplo, com listas, no nosso caso, né, de distância. Fiz a criação dessas tuplas, então, e aqui estão as minhas coordenadas, né? Aqui estão as cidades, cidade 1, a cidade 2, e as distâncias entre elas. Então, tem uma lista com todos os valores ali que estavam vinculados no Excel. Aí, posteriormente, eu fiz a função de origem. Então, aqui eu preciso entrar com um valor, que no caso o usuário vai escolher. Eu vou escolher o valor 5 para a gente fazer um teste. E em seguida, a gente tem a função objetivo, né? Que ela vai verificar qual é a cidade atual e qual seria a próxima e trazer essa distância entre elas, né? Então aqui eu tive que fazer um if, né? Uma condição para se caso o algoritmo ele iniciar por uma cidade que seja diferente da do ponto de partida, ele tem que me retornar um valor alto, uma distância caso alta, né? Para ser desconsiderado ali das soluções finais. Então, coloquei essa condição aqui, né? Se as cidades elas for diferente da origem que eu digitei aqui, ele vai retornar esse valor aqui de 10 mil. Se caso não, ele vai entrar aqui nesse for, vai fazer essa leitura das cidades, das distâncias entre elas, e aí tem essa condição aqui para checar a cidade que eu tô, qual que vai ser a próxima, e para ele retornar, né? Qual que seria essa distância. Então aqui a gente tem basicamente um acumulador, né? Que aí eu vou guardando as distâncias que são percorridas dentro desse for, nesse caso. E aí, no final, ele acaba me retornando a distância total. Em seguida, eu coloquei essa fitness function aqui, só para ela me retornar o valor correto. Para eu saber que eu realmente estava fazendo uma conta correta, né? Que estava funcionando essa função objetiva aqui. Então, por exemplo, se eu alterar esse valor aqui, ó, por exemplo, para 7 e dar um Enter, aí eu rodo aqui novamente. Quando eu for rodar aqui, como eu dei o primeiro input aqui como sendo a cidade 5, 5 é diferente de 7, então ele vai me retornar o valor bem mais alto, que é de 10 mil, para falar, olha, eu vou desconsiderar isso, né? Isso aqui tá errado. Então aqui eu vou voltar para o valor 5 novamente, só para a gente finalizar aqui a simulação e rodar o código. Aqui vai voltar para o valor de 38,5. E aí, em seguida, a gente tem a criação do objeto de função de aptidão, né? E aí ele está usando aqui o tipo do TSP, né? Então aqui embaixo a gente também faz a definição do objeto problema de otimização. Existem 3 tipos, que é o discreto, contínuo e tem o TSP, que é do tipo do caixeiro viajante, né? O Traveling Salesperson. Então, esse TSOP ele é utilizado para problemas desse tipo, do tipo do caixeiro viajante, que é de redução ali da distância. E aí, aqui eu coloquei os parâmetros, então esse lente vai ser igual a 10, porque
Eu tenho 10 cidades, né, partindo do 0 até 9. O Maximize ele vai ser igual a False, porque eu estou procurando minimizar as distâncias e não maximizar ali a solução final, né? E aí, por fim, ele vai me retornar qual que é a melhor solução, né? Eu já tinha rodado algumas vezes, então cada vez que eu vou rodando isso daqui, ele vai dando um valor diferente. Então, por exemplo, antes tinha dado 99 e agora ele deu o valor de 79,1, que seria a menor distância a percorrer, fazendo todo o circuito e fechando, né? Partindo do 5 e passando por, no caso, 9, 6, 0, 7, 8, 4, 3, 1, 2, e aí depois ele tem que retornar também para o 5. Bom, é isso, professor. Qualquer dúvida, pode mencionar. Fico à disposição. Obrigada, até mais.